Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Mais um estudo maravilhoso das profecias de Daniel. Meu nome é Alexandre Dantas e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. E escreva aí abaixo o que você está achando, dá um oi, peça uma oração. Isso é muito importante para o nosso canal, porque o YouTube vai entender que esse vídeo está engajado. Esse vídeo as pessoas estão gostando, tá bom? Então contribua aí com o nosso canal. Hoje nós vamos estudar a profecia de Daniel capítulo 8, o finalzinho, né? E Daniel capítulo 9, exclusivamente 2.300 tardes de manhã. Então é um assunto maravilhoso, é um assunto que é exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela que traz essa mensagem do santuário, ela que traz a mensagem de 1844, onde Jesus passou por santo para o santíssimo. Então nós vamos entender esse tema. Tem um texto da Serva do Senhor, Primeiros Escritos, página 63, diz assim: mas o assunto como o santuário em conexão com 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para estabelecer a fé do vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Este, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos que os mensageiros se devem demorar. Olha, então aqui tem uma advertência, um conselho de advertência da Serva do Senhor, inspirado por Deus, que o assunto do santuário em conexão com 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para estabelecer a fé do vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Então, queridos, esses assuntos, inclusive esse que nós vamos estudar, 2.300 tardes de manhã, ligado com o santuário, são perfeitamente apropriados para quê? Para dar ânimo, fixar o pé do vacilante. Então, quer que a igreja fique firme, se firme no caminho do Senhor, esse assunto é apropriado, como os mandamentos de Deus e a mensagem de justiça pela fé. E ela fala aqui no final, esse tenho frequentemente visto, são os principais assuntos que os mensageiros devem demorar. Então pronto, esses assuntos que os mensageiros devem demorar nos cultos, nas pregações, nos estudos, nos congressos. Mas, irmãos, infelizmente, é uma realidade, né? Não sou pessimista, mas é uma realidade, você pode comprovar na sua igreja. Quantas vezes você já ouviu no ano esse tipo de mensagem? 2.300 tardes de manhã, conexão com o santuário, os mandamentos de Deus, verso a verso ali, trazendo para nós uma aplicação. Fé de Jesus, justificação pela fé. Quantas vezes você já viu essa mensagem? A fé de Jesus você pode pregar ali sobre a mensagem de justificação pela fé, você pode pregar sobre perfeição de caráter, vitória sobre o pecado e a humanidade de Jesus. Quantas vezes você já ouviu pregar esse assunto aí na sua igreja? Seja realista, faça uma análise, pensa aí, você com sua família. Queridos, com certeza são poucas vezes. E olhe lá se você já ouviu alguém pregar. Então hoje, infelizmente, com a apostasia ômega, depois de 1957 ali, a nossa igreja tem se tornado uma igreja evangélica, não tem pregado essa mensagem. E eu começo o nosso vídeo com essa advertência, para que possamos pregar essas mensagens. Você que é um pregador, você entende a mensagem, você tem estudado, tem que se demorar e pregar bastante sobre essa mensagem. Que ela fala aqui, Deus falou através da Serva do Senhor, que dá força, anima o vacilante. Fique os seus pés sobre a rocha. Vamos avançar. Como vimos, Daniel capítulo 8 foi dividido em 4 partes. A primeira visão nós vimos que foi do carneiro. Depois nós vimos o bode peludo com chifre na testa, né? O carneiro tinha 2 chifres. Depois nós vimos o terceiro ali, o chifre pequeno. E agora as 2.300 tardes de manhãs, que nós vamos entrar nesse assunto. Se você não estudou Daniel capítulo 8, volte nosso vídeo, assista nossa playlist, porque nós estamos ali caminhando numa crescente. Nós estamos repetindo e ampliando. Daniel anda nessa perspectiva. Então vamos lá, vamos avançar.
Daniel capítulo 8, verso 1 a 3, abre sua Bíblia aí, Daniel capítulo 8, verso 1 a 3, está escrito assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, que foi 551 a.C., levantei os olhos e olhei. Eis que estava em pé diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres. Então nós vimos na profecia que se levantou ali um carneiro que tinha 2 chifres. Quem é esse carneiro? Nós sabemos quem é, né? Daniel capítulo 8, verso 20, aquele carneiro que viste, a qual tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então aqui não aparece mais Babilônia, porque Babilônia já tinha caído na visão de Daniel aqui, já tinha caído. Agora aparece o quê? O reino da Média e da Pérsia. Esse carneiro com 2 chifres que derrotou Babilônia, derrotou o reinado de Nabucodonosor. Daniel 8, verso 5, Daniel capítulo 8, verso 5, está escrito assim: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, tinha um chifre notável entre os olhos. Então veio um bode ali, poderoso, sem tocar no chão, de velocidade. Vinha do ocidente, tinha um chifre notável entre os olhos. E Daniel capítulo 8, verso 21, fala para nós quem é esse bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem é o primeiro rei? Alexandre o Grande. Só que Alexandre o Grande morreu, né? Este chifre foi quebrado. Daniel 8, capítulo 8, versos 6 e 7. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres. Ele quebrou os 2 chifres. E o bode lançou por terra e pisou a pés. Então, Daniel capítulo 8, versos 6 a 7. Nós estamos aqui recapitulando, como vimos no estudo anterior, Daniel capítulo 8. Diz que esse bode peludo com chifre veio com ímpeto, com força, sem tocar o chão, contra o carneiro com 2 chifres. E o que aconteceu? Pisou os pés, matou, destruiu esse carneiro com 2 chifres. Daniel 8, verso 8. O bode, pois, se engrandeceu, sobremaneira. Estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4, também notáveis, nasceram para os 4 ventos do céu. Então Alexandre o Grande morre depois de vencer ali Dario, derrotou os medos e os persas. Só que quando ele estava forte, vencendo tudo, de repente esse chifre quebrou. Esse chifre quebrou, por quê? Ele morreu. Ele morreu de intemperança por si mesmo. Então ele não foi derrotado em guerra. Ele foi vencido pela intemperança. Alexandre morre no auge da sua força aos 32 anos de idade, após conquistar um vasto império. 4 chifres nasceram do bode. Então esse chifre pequeno foi quebrado, 4 chifres nasceram ali. São os 4 generais de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, queridos, como Alexandre o Grande não teve descendentes ali para atuar, porque a esposa dele foi morta, toda a família foi morta, né? Os 4 generais tomaram o poder e foi dividido. Daniel capítulo 8, verso 9, está escrito assim: Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, ao qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Então saiu de um deles. Daniel capítulo 8, o estudo anterior nós explicamos, saiu de um deles, não foi dos 4 generais, foi dos ventos, dos 4 ventos ali. Saiu um dos 4 ventos, um chifre assim mais robusto, um chifre que tinha uma boca que falava como blasfêmia e tinha um olho, uma visão teológica. Quem é o chifre pequeno de Daniel capítulo 8? Nós já estudamos. Quando está em crescimento horizontal é Roma pagã, que cresce para o sul, o Egito, 30 anos antes de Cristo, o Oriente, a Síria, 65 a.C. e Terra Gloriosa, a Palestina, 63 a.C. Então este chifre, queridos, no começo é Roma pagã, Roma imperial, Césares. Então nós estamos ali paralelo com Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2. Apareceu também Roma pagã, Roma imperial, também com as pernas de Daniel capítulo 2. Se você estudar Daniel capítulo 2, você vai ver que depois a Grécia é derrotada pelos romanos. Os romanos imperam ali. Então, o chifre pequeno,
ele começa com Roma pagã, Roma imperial, Césares. É o crescimento horizontal, o crescimento em todo o vasto planeta Terra. Mas quando o chifre pequeno cresce vertical, ataca o reino dos céus, é Roma papal. Nós vamos ver que Roma papal, se você não estudou isso aí, entre lá no nosso canal, assista Daniel capítulo 8, que você vai ver que é Roma papal. Roma papal é uma continuação de Roma pagã, Roma dos Césares. Daniel capítulo 8, verso 11 diz assim: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Nós estudamos que a palavra sacrifício não existe. Então, o príncipe do exército foi retirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O contínuo, queridos, eu vou dar só assim um resumo, mas se você quiser estudar profundamente, Daniel capítulo 8, o estudo anterior. O contínuo é o paganismo. O que era o paganismo? É as religiões que tentavam se impor na religião verdadeira de Deus. O paganismo, um exemplo, Roma pagã, ele tinha um paganismo, tinha outros deuses. Você era obrigado a acender um incenso ao imperador, ele era um deus. Isso é o paganismo. Então o paganismo foi retirado, e não foi retirado que uma religião cristã entrou, uma religião pura, não. O que aconteceu com Constantino? Se fundiu. E agora a igreja cristã, dita cristã, começa a guardar o domingo. Então o paganismo é batizado. O paganismo agora se batiza no cristianismo. Satanás usa outra técnica. Ele perseguia, forçava as pessoas a aceitar o paganismo. Muitos cristãos fiéis não aceitaram. Eram levados mortos ao Coliseu, eram perseguidos, eram martirizados. E agora o que Satanás fez? Deu uma aparência de cristão e juntou com a igreja cristã, e aí o paganismo batizado. Daniel capítulo 8, verso 12, diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, ou seja, o paganismo, por causa da transição, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Então o paganismo, ele prosperou. Então esse chifre pequeno prosperou. Então Daniel capítulo 8, verso 11 e 12 é uma transição de Roma pagã, Roma imperial, para Roma papal. É uma continuação. Você pode ver na história que Roma era a capital dos romanos. E Roma é a capital da onde? Do sistema papal. Então nós fizemos essa introdução, se você quiser estudar mais sobre isso, Daniel capítulo 8, tá bom? Então agora, depois dessa introdução, vamos entrar em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2300 tardes de manhã o santuário seria purificado. E um anjo perguntou para o outro, Daniel 8, verso 13, até quando durará a visão relativa ao sacrifício contínuo, ao contínuo, né? E a transição assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados. Até quando? Então um anjo perguntou para o outro, até quando vai durar isso aí? Até quando o paganismo batizado, a abominação desoladora vai ficar aí? Daniel 8, verso 14, diz assim, ó, e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então esse é um texto que o adventista do sétimo dia se debruça desde a época dos nossos pioneiros. Até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então nós vamos estudar esse tema, um assunto muito importante para nós da fé adventista, porque é um assunto poderoso que nos mostra por que a igreja adventista do sétimo dia surgiu. Por que Deus chamou um povo como reparador de brecha? Nós adventistas do sétimo dia, queridos irmãos, não somos evangélicos. Nós somos uma igreja profética. Não foi algum pastor que brigou com outro, que desentendeu e montou a igreja no fundo da casa dele. Não foi assim. Nossa igreja é uma igreja profética. Deus fez essa profecia que ia surgir um povo reparador da brecha. Então vamos lá, vamos avançar. Tarde e manhã. Bom, tarde e manhã, se você for lá em Gênesis, houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia. Então tarde e manhã é um dia de 24 horas. 2.300 tardes de manhã, ou seja, 2.300 dias. Então vamos avançar. São 2.300 dias. Em profecia, um dia equivale a um ano.
não é só os adventistas do sétimo dia que tem essa compreensão. Muitos, antes dos adventistas do sétimo dia, já tinham essa compreensão, que um dia em profecia equivale a um ano, princípio de ano. Vamos lá ver Números 14, verso 34. Números 14, verso 34. Abre sua Bíblia aí. Na minha Bíblia está escrito assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então a gente pega o princípio de dia equivale a um ano nesse texto aqui. Então um dia equivale a um ano. Vamos também em Ezequiel capítulo 4, verso 6. Na minha Bíblia está escrito assim: e quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, um dia equivale a um ano. Então, nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos que em profecia um dia equivale a um ano. Você vai ver que bate certinho. Então, 2.300 dias, Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã, até 2.300 dias, e o santuário será purificado. 2.300 anos. Mas agora a pergunta é: quando começa esses 2.300 anos? E quando termina? Nós vamos ver. Daniel capítulo 8, verso 15 a 19, diz assim: tido a visão, procurei entendê-la, Daniel. Eu vi uma voz de homem e disse: Gabriel, faça que esse homem entenda a visão. E vindo ele, fiquei amedrontado. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Então Daniel, um homem de oração, um homem de Deus, Gabriel foi dar a entender a visão para ele. Deus falou para ele: vai e faz esse homem entender. E Gabriel já fala: ó, esse é um tema que é nos últimos dias, no tempo da ira de Deus. Acontecerá no tempo do fim. Essa visão vai terminar. Olha que interessante, queridos. Então, um princípio para nós. É muito importante porque é para o tempo do fim. Essa visão. Daniel capítulo 8, verso 26 a 27 diz assim: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei. Estive enfermo alguns dias e espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Olha que interessante. Então a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira, Daniel falou aqui, mas é para dias muito distantes, Gabriel falou para Daniel, pois ele viu que não havia quem entendesse. Então Daniel ficou perturbado. A grande preocupação do profeta Daniel era com o seu povo. Quanto tempo mais o cativeiro se prolongaria? Quando que voltaria a Jerusalém para restabelecer o verdadeiro culto a Deus? Então Daniel ficou preocupado com o seu povo, porque eles estavam exilados ali em Babilônia, né? E os medos e os persas já estavam controlando eles. Então já passou por um reinado para o outro, e ele ficou preocupado. Até quando nós vamos ficar aqui nesse sistema pagão? Até quando? Quando que vai ser restabelecido? Nós vamos voltar para Jerusalém e construir o templo novamente. Quando? Daniel 9, verso 1 a 3. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, 539 a.C., eu, Daniel, entendi pelos livros, e nós entendemos pelo livro de Jeremias, que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Pronto. Então, Daniel estudou e viu que o povo de Deus, ali o povo, Israel, ia ficar 70 anos em cativeiro. Então, ele entendeu que estava perto para terminar esse tempo. Que logo o povo poderia voltar para Jerusalém. Daniel entendeu que estava terminando as profecias de 70 anos. Jeremias 25, verso 11. Vamos ver esse texto? É muito interessante. Nós vamos ver a profecia. Jeremias capítulo 25, verso 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos.
Então a profecia de Jeremias falou que o povo de Israel, pela rebeldia, porque não estava adorando o verdadeiro Deus, estava misturando paganismo com religião verdadeira, ia ficar exilado 70 anos. E Daniel, um estudante da palavra de Deus, já entendia que, já está quase no fim esses 70 anos. Ele fez os cálculos. Assim nós, queridos, professos adventistas do sétimo dia, devemos estudar a profecia para saber em qual tempo nós estamos. Em qual tempo da estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, nós estamos? Queridos, nós estamos na unha. Então Jesus está prestes a voltar. Isso deve aquecer nosso coração. Isso deve acontecer um reavivamento e uma reforma. Por isso que a serva do Senhor falou, inspirada por Deus, que esse tema, por vacilante, tais força, o pé dele fica fixado no Senhor, na rocha. Esse tema deve ser pregado. Então é um tema que os mensageiros devem demorar. A oração de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 3 a 20. Vamos ler? Na minha Bíblia está escrito assim: E eu dirigia o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus, grande é tremendo, que guardes a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardem seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, e aos de todos da terra, por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo do Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E a ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nós aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e os trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhasse para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se da tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome,
porque não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Queridos irmãos, foi uma leitura bem extensa, mas aqui eu trago para nós um princípio tirado da palavra de Deus. Um exemplo de oração. Você vê que Daniel não se isenta. Ó Senhor, eles pecaram. Ele diz, nós pecamos contra o Senhor. A causa de nós estarmos nessa condição é porque nós pecamos contra o Senhor e fomos rebeldes à palavra de Deus. Então, queridos, assim nós, como os adventistas do sétimo dia, líderes da igreja, membros, devem suplicar e dizer, nós pecamos contra o Senhor, nós fomos rebeldes, nós rejeitamos a mensagem de 1888. A causa que nós estamos aqui, comemorando vários anos, centenas de anos, aqui nessa terra, e as pessoas têm sofrido, têm morrido em iniquidade, perdidas, é porque nós pecamos, nós como pastores, líderes, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos como membros, nós não estamos vivendo de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Senhor, abra os seus ouvidos, Senhor, olha para a nossa súplica. Querido, se a gente se humilhar, se Laodiceia se humilhar, Deus ouvirá e derramará a chuva serôdia sobre nós. Mas, infelizmente, irmãos, a gente tem dito, dia após dia, nós estamos enxergando, nós estamos bem, nós não precisamos da justiça de Cristo. Misericórdia, irmãos, precisamos orar ao Senhor e dizer, nós pecamos, temos rejeitado a palavra de Deus que dá vitória sobre o pecado, temos rejeitado a mensagem de justiça pela fé. É o manto de justiça que dá poder para que possamos guardar todos os 10 mandamentos. Irmãos, devemos suplicar ao Senhor, entre individualmente, porque infelizmente está escrito, é uma profecia dada à nossa igreja, que o reavivamento de toda a igreja vai acontecer. Ela fala assim, inspirada por Deus, serva do Senhor, esse tempo nunca chegará. Teremos que entrar individualmente. Queridos, então eu suplico para vocês, façam um grupo de estudo sábado à noite, final de semana, de estudo da palavra de Deus, Bíblia e o Espírito de Profecia, e oração, suplique ao Senhor e diga, nós pecamos contra o Senhor. Todas as pessoas foram saradas quando disseram, nós temos pecado, e Daniel falou que pecou, foi contra os mandamentos de Deus, foi contra a palavra de Deus, nós somos rebeldes, não ouvimos os profetas, então nós devemos suplicar sim, irmãos. Com certeza, você e sua casa vão ser reavivados. Que maravilha, irmãos. Então vamos continuar. Na mente de Daniel, Israel permaneceria como povo de Deus até o fim do mundo. Esse era realmente o plano de Deus para o seu povo, que fosse luz no meio das trevas, o povo de Israel. Mas as promessas de Deus para seu povo, seu favor e bênçãos para com sua igreja são condicionais. Então não pense que você é adventista sétimo dia batizado. Não, a igreja de Deus vai até o fim. São condicionais. Nunca podemos adotar a filosofia, irmãos, a filosofia católica, de que a igreja adventista sétimo dia é infalível, de que jamais o poder de Deus vai deixar de estar sobre ela. Daniel achava que Deus iria purificar e restaurar a igreja judaica, mas ela não permitiu à igreja judaica que Deus fizesse essa obra tremenda de restauração. Olha o texto que eu falei para vocês, agora nós vamos ler Eventos Finais, página 195. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada, a igreja de 27º dia? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Mensagem escolhida, volume 1, página 122, Eventos Finais 195, parágrafo 2. Queridos, então a serva do Senhor, inspirada por Deus, fala aqui que nós devemos entrar individualmente nessa ação. Orar mais e falar menos. Buscar mais a palavra de Deus. E não só orar, porque aqueles que só oram, logo deixarão de orar. É oração, ação.
buscar na palavra de Deus e falar: Senhor, temos pecado, não temos vivido à altura. Nos ajuda pelo teu poder, pela tua administração, a viver de toda palavra que procede da boca do Senhor. Só assim, irmãos, nós somos reavivados, nós vamos ser reavivados. Daniel capítulo 9, verso 20 a 23. Enquanto estava eu ainda falando e orando, ele estava naquela oração, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te saber o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra, entende a visão, entende maré, visão, essa visão, maré. Nós vamos entender mais para frente. Então, quando Daniel estava orando, veio o anjo Gabriel, mandado do Senhor. Daniel, eu vou dar a saber para você o sentido, porque Daniel queria saber, ficou muito perturbado da visão, ele queria saber sobre o povo dele. E Gabriel falou: agora você vai entender a visão, mas não toda a visão, nós vamos dizer, ó. Shazon significa toda visão, ou visão geral. Corresponde à visão que teve explicação, o carneiro, o bode e o chifre pequeno, que nós vemos em Daniel capítulo 8, verso 1, verso 15, Daniel 9, verso 21. 2.300 tardes de manhã, 2.300 tardes de manhã, maré, parte da visão, ou visão parcial. Corresponde à visão das 2.300 tardes de manhã, que ficou sem explicação. Então, Daniel entendeu Shazon, que foi a visão do carneiro, do bode, chifre pequeno, ele entendeu. Mas 2.300 tardes de manhã, que é maré, ele não entendeu. Ou a visão parcial, que é 2.300 tardes de manhã, que ficou sem explicação, que está em Daniel capítulo 8, verso 16, 17, o verso 26, 27 e Daniel capítulo 9, verso 23. Vamos aprofundar mais isso. Daniel 9, verso 24, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, Gabriel já falou para ele, ó, as 70 semanas que foi cortada, nós vamos ver que foi cortado 2.300 tardes de manhã, estão determinadas para o teu povo, a tua santa cidade, ou seja, para Jerusalém, para o povo de Deus na época de Daniel. 70 semanas, o princípio de dia e anos, 490 anos foi determinado para o povo de Israel, né? Determinado, shatak, foram determinados, significa cortada, separada, decretada. Cortada da onde? De 2.300 tardes de manhãs, 490 anos foi separada para o povo de Israel. Nós vamos ver quando começa e quando terminou. Maré é 2.300 tardes de manhã, maré. Shatak, 490 anos, ou seja, cortada. Você pode ver até aí nessa imagem, que maré é uma torta, é o bolo inteiro. Shatak é um pedaço, foi tirado de 2.300 tardes de manhã. Então uma semana equivale a 7 dias, 70 semanas vezes 7, então dá 490 dias. E o princípio dia e ano que nós estudamos já, Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6 e 7, um dia equivale a um ano, então dá 490 anos para o povo de Israel. E a pergunta é, quando começaria? Essa é a pergunta. E quando vai terminar? Bom, 490 anos seria um tempo de graça para Israel, literal, teria que cumprir os desígnios de Deus e revelar seu caráter ao universo e refutar as acusações de Satanás. Então foi dado para o povo de Israel 490 anos de graça para que eles pudessem viver a fé, revelar o caráter de Deus para o mundo e o universo e refutar as acusações de Satanás nesse grande conflito com a vida deles. Caso não cumprisse, Deus levantaria outro povo para revelar a sua glória ao mundo. Verso 24, 70 semanas estão determinadas, ou seja, cortadas, para fazer cessar a transição, cessar a rebelião do povo de Deus. Então, 490 anos foi dada para isso. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade
e trazer a justiça eterna. Olha que interessante, queridos. Selar, confirmar ou ratificar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Refere-se ao santuário celestial que foi ungido e purificado com sangue no ano 31, quando Jesus inaugurou seu ministério sacerdotal. Daniel 9, verso 24. Vamos ler esse texto na íntegra? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transição e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então alguns pegam esse texto e falam assim, tá vendo? Quando Jesus morreu, ele foi direto para o Santíssimo. Não tem essa ideia de entrou para o Santo, depois, em 1844, foi para o Santíssimo. Não. Queridos, essa linha de interpretação é jesuíta. Cai fora disso aí. Então, no ano 31, Jesus entrou no Santíssimo para inaugurar com o seu sangue. Ele foi para o Santíssimo no ano 31, quando ele morreu, mas para inaugurar. Ele não entrou ali para fazer expiação. Então vamos aqui bem claro, até para nós, Adventistas do Sétimo Dia, se identificar. No ano 31, inaugurou o santuário com o seu sangue poderoso. Jesus morre, ele fica no santo até 1844, cumprindo o que acontecia lá com o tabernáculo, que era terrestre. Então, queridos, em 1844, Jesus entra do santo para o santíssimo. E agora ele está no juízo investigativo, no último compartimento. Daniel 9, verso 25, diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas, as praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha que interessante. Aqui, Gabriel dá agora mais iluminação para nós sobre as 70 semanas. Falou aqui, para edificar Jerusalém 70 semanas até o Messias, o príncipe. Haverá 70 semanas e 62 semanas com praças e tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos entender. A cidade de Jerusalém fora completamente destruída, bem como o templo, quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, fez 3 investidas contra ela, a partir de 605 a.C. Então Jerusalém foi destruída. A primeira invasão de Babilônia levou alguns príncipes, inclusive Daniel foi levado. Segunda investida, levou outros, o restante dos príncipes. Depois, e Nabucodonosor sempre deixava alguém ali no reinado. E esse rei se rebelou. O que fez Nabucodonosor foi ali, matou o rei, levou cativo e destruiu, levou todos, deixou alguns, Jeremias ficou, e destruiu o templo, destruiu Jerusalém completamente. Primeiro decreto, para que o povo de Deus pudesse restaurar Jerusalém. Ciro, Pérsia, 536, reconstruiu o templo. Esdras, capítulo 1, verso 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ele fez esse decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou dele edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Suba para Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Então, queridos, esse foi o primeiro decreto para reconstruir Jerusalém. Mas o povo não foi ainda, não começou a reconstruir Jerusalém. Segundo decreto, rei persa, Dario I, Estaspes, 520 a.C., reconstruiu o templo. Esdras capítulo 6, verso 1, verso 8 e verso 12. Então o rei Dario o decretou. Além disso, por mim se decreta o que havia de fazer para a edificação dessa casa de Deus. Eu, Dario, baixei o decreto, que com diligência se execute. Então, o rei Ciro não conseguiu, ele fez o decreto, mas o povo não foi, não aconteceu, né? E o segundo decreto foi o rei Dario I.
E aí sim, ele faz um decreto para que o povo possa reconstruir. Agora o terceiro decreto. Rei Persa, Artaxerxes I, longínquo, 457 a.C., reconstruir a cidade de Jerusalém. Agora veio o decreto para ele reconstruir a cidade de Jerusalém. Esdras capítulo 7, verso 1, verso 7, verso 12 e verso 13. Ora, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, no 7º ano do rei Artaxerxes. Artaxerxes, a Esdras, por mim se decreta que o meu reino, todo aquele do povo de Israel que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Então, segundo o decreto, alguns foram, mas não saiu o decreto para reedificar o templo e a cidade. Olha, queridos, foi com grande luta que Esdras foi ali para construir Jerusalém, construir os muros, depois o templo, né? Foi com grande luta que isso aconteceu, não foi fácil. Então aí está o gráfico aí para vocês, queridos, vocês podem ver na tela. Até 2300 de manhã o santuário será purificado, Daniel 8, verso 14, 2300 anos, começa em 457 a 1844, termina em 1844. Mais 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Aí nós vemos ali o gráfico, 457 a 408, 7 semanas ou 49 anos, os decretos, né? 62 semanas ou 434 anos, vai de 408 ao ano 27. E aí nós vamos minuciar isso aqui para vocês, só estão vendo o gráfico. Uma semana ou 7 anos, o Messias surge, Jesus, e no ano 31 foi cortada, essa semana foi cortada no meio, nós vamos ver os textos, e no ano 34 cessa 490 anos para o povo de Israel, para Jerusalém. 490 anos são dados para o teu povo. O povo, infelizmente, não refletiu o caráter de Cristo. E no ano 34, o povo de Israel é selado, é cortado. Como um povo, o fechamento da porta da graça fechou a porta da graça. Todo povo judeu pode ser salvo, mas individualmente aceitando a Cristo como Messias. Como um povo, não é mais chamado povo de Deus. Nós vamos avançar nessa questão. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. 62 semanas, as praças tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que significa Messias ou Cristo? João capítulo 1, verso 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ungido. Cristo significa ungido. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então, esse Messias ou ungido é Jesus. Quando Jesus foi ungido? Vamos lá. No seu batismo, no ano 27 depois de Cristo. Com quase 30 anos. Então, Jesus, no seu batismo, no ano 27, ele com quase 30 anos, ele foi ungido. Lucas capítulo 3, verso 21 a 23, diz assim, tendo sido Jesus também batizado, e o Espírito Santo desceu sobre ele, ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Então, Jesus começa seu ministério por cerca e por volta de 30 anos, diz o texto inspirado, quando ele foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus foi batizado no ano 15º do imperador de Roma, Tibério. E esse imperador subiu ao poder no ano 12 depois de Cristo. Ou seja, 12 mais 15 no ano 27. Lucas capítulo 3, verso 1 a 3. Então, Lucas capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim, no 15º ano do reino de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, no ano 15º do Tibério César, que foi no ano 12, então dá 27 depois de Cristo. O batismo de Cristo foi no ano 27, aos 30 anos de idade. Vamos lá.
São 69 semanas que a gente viu, 483 anos, de 457 até o ano 27. Até quando Jesus surgiu, foi batizado, foram 483 anos. Você pode ver ali, nesse gráfico, as 69 semanas foi dirigido para o povo de Deus até o Messias ungido, ou seja, de 457 até o ano 27, e Jesus tinha 30 anos, né? 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434. Tempo de espera do Messias, que nós vimos no verso 25 e no verso 26. Então, queridos, Daniel capítulo 9. Então, você pode ver nesse gráfico aí, 7 semanas, 49 anos, foi para a reconstrução de Jerusalém. Foi dado, ali está no gráfico, 77 semanas ou 490 anos, de 457 a 408, porque vai diminuindo uns anos, né? Até o ano ali 0, o ano 1 da era de Cristo. Então, uma semana é 7 dias, 7 semanas, 49 dias. 49 dias, 49 anos, no princípio e ano que a gente está estudando, né? Uma semana tem 7 dias, 62 semanas e 434 dias é igual a 434 anos. Então vamos lá, vamos no gráfico novamente aí, ó. 7 semanas são 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, com tranqueiras, com obstáculos e muitas coisas. E aí sobrou 72 semanas, que vai de 408 ao ano 27, 434 anos, tempo de espera do Messias, de 408 ao ano 27 da nossa era, 408 anos de Cristo ao ano 27 da nossa era. Jerusalém foi reconstruída em 49 anos. Até 408, os muros foram edificados sob a liderança de Neemias. E Esdra era aquele que escrevia, era o escriba, né? E Neemias foi o que ajudou ali a reconstrução em Jerusalém. Veja no gráfico aí, queridos, ó. 7 semanas mais 72 semanas dá 69 semanas. Ou seja, 49 anos mais 434 anos dá 483 anos. Verso 26, 9, verso 26, ó, lê lá. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra. E são determinadas assolações. Olha que texto maravilhoso, queridos, que fala aqui que nós vamos ver no final porque haverá guerras e são determinadas assolações. Porque, infelizmente, queridos, o povo de Israel, o povo judeu, rejeitou o Messias e hoje aí está nessa guerra aí. Nessa guerra no Oriente. Misericórdia. Vamos estudar agora a última semana. Os 7 anos, ali que nós vamos ver, você pode ver no gráfico, do 27 ao 34, essa última semana, que é importante para nós. Veja no gráfico aí, ó. Daniel 9, verso 26. E depois das 62 semanas será morto ungido, e não estará mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. O general Tito do exército romano invade Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e destrói a cidade. Cumprindo então Daniel capítulo 9, verso 26, que diz lá, ó, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então no ano 70, o general Tito do exército romano invade Jerusalém e destrói completamente o templo. Então o templo foi destruído, o primeiro templo ali, Nabucodonosor, Babilônia, e agora os romanos destroem o segundo templo. E o texto continua: e destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. E são determinadas assolações. Vamos ler Mateus 27, verso 25. Na minha Bíblia diz assim: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, os líderes da igreja judaica daquela época, da época de Jesus, falou assim, ó: o sangue desse homem que você vê como inocente, caia sobre nós. Quando o Pilatos lavou a mão e falou: não tenho nada com esse homem, eu não tenho nada com isso, estou neutro, hein? E os líderes falaram: o sangue dele recai sobre nós. Queridos, isso se cumpriu. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. A quem? Infelizmente, ao povo de Israel.
Porque os líderes disseram, cai o sangue do Messias sobre nós, cai o sangue desse inocente sobre nós. Então, irmãos, hoje está se cumprindo isso. Toda a guerra que você vê ali no Oriente, infelizmente, é porque os líderes rejeitou a Cristo. Os líderes rejeitou o Messias. Irmãos, o povo de Israel não aprendeu. O povo de Israel, o primeiro templo foi destruído, Nabucodonosor. Daniel orou, nós pecamos contra o Senhor. E o segundo templo também é destruído ali no ano 70. Misericórdia, queridos. Então o povo de Israel pode ser salvo, se reconhecer como Daniel. Nós pecamos contra o Senhor. Os nossos pais mataram o Messias. E se aceitar o Messias como Salvador, único Salvador e Senhor, serão salvos. Agora, individualmente, não como um povo. E o texto diz, até o fim haverá guerra. Hoje contemplamos o fiel cumprimento dessa profecia. Infelizmente, irmão, essas guerras que estão acontecendo aí. Daniel 9, verso 27. E ele, ungido, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Primeira semana, nós entendemos que são 7 anos, né? 7 dias, profecia, 7 anos. Na metade da semana, no ano 31, ou seja, depois de 3 anos e meio, quando Jesus surgiu, no ano 31, Jesus morre. Cessa o sacrifício do santuário terrestre. Vamos ver Lucas, capítulo 23, verso 45. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Lucas capítulo 23, verso 45. Diz assim. E, clamando Jesus, com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Então, Jesus, queridos, na metade da semana, dos 7 anos, morre. 3 anos e meio foi dado para o teu povo. E aí é cortado ungido. Mas tinha mais 3 anos e meio ainda. No ano 34, Estevão morre. Cessa, então, fecha a porta da graça para o povo de Israel. Uma semana, 7 dias, 7 anos. Metade da semana, 3 anos e meio. Nós podemos ver a matemática, regra de 3, né? 3 anos e meio. Jesus, depois do seu ministério, ele ficou só 3 anos e meio ali pregando. E aí você vê no gráfico aí onde está a seta. No ano 31, Jesus morre. Na metade da semana, isso é, no ano 31 da nossa era, Jesus morre. Durante 3 anos e meio, o próprio Jesus prega as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus prega para o povo de Deus, para o povo de Israel. Pregou ali muito, 3 anos e meio, para trazer, porque ele foi dado para o seu povo primeiramente, para que o povo aceitasse a Cristo como Messias, e pregasse a todo mundo. No ano 31, Jesus morre. Por mais 3 anos e meio, os discípulos pregaram a última mensagem de salvação para os judeus. Então foi dado mais 3 anos e meio. Paulo foi chamado. Pregaram, Paulo, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, pregaram os judeus nas sinagogas. Infelizmente, queridos, o povo rejeitou. 3 anos e meio restante. Os discípulos pregaram mensagem aos judeus. Hebreus 2, capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Atos capítulo 7, verso 54 a 60. Vamos ler Atos capítulo 7, verso 54 até o 60. Então, queridos, esse texto é bem interessante, que é a morte de Estevão, onde fecha a porta da graça para o povo judeu. Vamos ler, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Então, Estevão prega ali, capítulo 7, se você quiser ler, prega um sermão, um sermão histórico, trazendo a rebelião do povo de Deus, povo judeu, rejeitando o Antigo Testamento, vem até o Novo Testamento e fala, e ouvindo eles isso, enfureceram-se os seus corações, e rangiam os dentes contra ele, os líderes judaicos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e remeteram unânimes contra ele.
e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram-se a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então Estevão prega um sermão poderoso, cheio do Espírito Santo, e falou: olha, eu vejo Jesus, o que você crucificou, o que vocês crucificaram, o Messias, em pé. Queridos, quando Jesus fica em pé, é o fechamento da porta da graça. E fechou a porta da graça no ano 70. Os judeus selaram definitivamente sua rejeição ao evangelho no apedrejamento de Estevão, no ano 34. Ao fim das 70 semanas, 490 anos que foi determinado para o seu povo, como Daniel profetizou, termina o tempo da graça para Israel como nação. Então, Israel como nação é rejeitado com o apedrejamento de Estevão. Foi rejeitado. Misericórdia, queridos. Olha a serva do Senhor, desejado de todas as nações, página 156. A semana, 7 anos, terminou em 34 depois de Cristo. Então, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram, afinal, sua rejeição do evangelho. Os discípulos, espalhados pela perseguição, iam por toda parte, anunciando a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4. E pouco depois, Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, queridos, depois do ano 34, o povo de Deus, os apóstolos, começaram a pregar aos gentios. O povo de Israel foi rejeitado como nação. Vou enfatizar: todos os judeus, todos os israelitas, podem ser salvos, mas aceitar Cristo como Salvador e Senhor, não como nação mais, mas aceitar Cristo como Salvador e Senhor e se tornar cristão. A nação de Israel foi rejeitada no ano 34, terminando a profecia das 70 semanas. Infelizmente, irmãos, Israel foi rejeitado por Deus como um povo. Não é mais o povo de Deus aqui na terra. Mateus capítulo 21, verso 43, Gálatas 6, verso 15 a 16, Romanos 2, verso 28 a 29 e Gálatas capítulo 3, verso 7. Nós vamos ler esse texto. Quem são o povo de Deus? Mateus 21, verso 43. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Então Jesus profetizou que a nação ia perder como status de povo, o povo de Israel. E Jesus falou que ia ser dado a um outro povo, que ia dar muito fruto. Gálatas capítulo 6, verso 15 e 16. Gálatas capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. E todos, quando andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Não é aquele que são circuncidados, mas não é mais. O que é? É uma nova criatura. A circuncisão do coração. Então, queridos, todos aqueles que passar pelo novo nascimento, aceitar Cristo como Salvador, ter um batismo em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, andar pela palavra de Deus em santificação, é o povo de Israel. Romanos 2, verso 28 a 29. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, na minha Bíblia está escrito assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é o é exteriormente, na carne, mas o judeu é o que é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então esse texto fala claramente para nós que o judeu não é mais aquilo que nasceu do pai, o filho de Abraão na carne, aquele que faz circuncisão, não é mais. Depois do ano 34, quem são os judeus, irmãos? Quem é o povo de Deus israelita? É todos aqueles que circuncidar o seu coração através do sangue de Cristo. Aqueles que são uma nova criatura, aqueles que são circuncidados no espírito.
O que a circuncisão acontecia com o povo de Deus? Era para demonstrar, o povo de Israel, era para demonstrar que eles eram diferentes dos outros povos. Isso era na carne. Mas depois do ano 34, o que nos torna povo de Deus? O que as pessoas vão nos ver como diferente? Um andar conforme o caráter de Cristo. Andar com a vida de Cristo. Fazer o bem, guardar os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Esse é o fruto do Espírito Santo estar em nós. Isso sim é o povo de Deus, é o povo judeu. Gálatas capítulo 3, verso 7. Na minha Bíblia está escrito assim: sabeis, pois, que os são da fé são os filhos de Abraão. Então não é mais filho de Abraão na carne. O filho de Abraão hoje, no ano 34 para frente, é aqueles que são pela fé. Aqueles que aceitam a palavra de Deus na íntegra são os filhos de Abraão. Então você é um filho de Abraão, você é uma filha de Abraão, você é o povo de Deus, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Queridos, só para nós trazer um princípio aqui, todos os textos que eu li. Cuidado, os evangélicos fazem muito isso, e você, adventista do sétimo dia, está fazendo também, hein? Muitos que professam a verdade presente. Está pegando Israel literal e trazendo para a profecia. Israel literal não entra mais na profecia. Israel literal no ano 34 caiu. Quem são os israelitas? São o povo de Deus, circuncidado no coração, o que anda no espírito. Então parem de fazer profecia a respeito de Israel. Pare de olhar para Israel, por Oriente, e dizer, a profecia vai acontecer isso. Queridos, a palavra de Deus para nós adventistas do sétimo dia, para todo mundo, e você que estuda o Espírito de Profecia, nós temos que olhar capítulo 13 do Apocalipse, as duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai sobre a terra. O sistema papal e os Estados Unidos da América. Você pode ver que em Daniel e no Apocalipse vai enfatizar esses dois poderes. Então pare de colocar Israel aí no meio, irmãos. Para. Você está sendo assim você está sendo evangélico. Você é um evangélico da verdade presente. Portanto, depois do ano 34, Israel não é mais o povo de Deus, nem terra santa, e sim um povo. Não tem mais terra santa, meus irmãos. A terra santa é onde o povo de Deus pisar. O povo que estão circuncidado no coração. Essa é terra santa. Olha lá, então 70 semanas, 490 anos foi dado para o povo, como o povo de Israel foi dado, de misericórdia, de graça, para que eles pudessem refletir o caráter de Cristo. Isso não aconteceu, inclusive apedrejaram os profetas, mataram o dono da vinha, que foi Cristo, e perseguiram os apóstolos. No ano 34, Estevão morreu. Cessa então os 490 anos para o povo de Deus, que foi israelitas. Daniel 9, verso 27. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A partir do ano 34, com a conversão de Saulo de Tarso, o evangelho passa a ser pregado com todo o poder aos gentios, o Israel espiritual. Então, queridos, infelizmente, o povo de Israel, a terra de Israel, vai ficar em guerra, em confusão até a volta de Jesus. Porque os líderes caem o sangue sobre nós e os nossos filhos. E a profecia se cumpriu, infelizmente, irmãos. Então, queridos, 2300 de manhã, está na sua tela aí, até o ano 34, houve o quê? 490 anos. Bom, 490 anos. Falta quanto para terminar 2.300 dias? 1.810 anos. Então, nós vamos até onde? Vamos lá. Então, que data então ocorreria a purificação do santuário? Que data? Só a gente fazer a soma. 490 menos 2.300 anos dá ainda 1.810 anos. Então, se você colocar 1.810 anos que faltam para 2.300 de manhã, do ano 34 vai dar onde? 1.844. Olha que bênção. Então, a data de 2.300 de manhã termina em 1844. Não tem como fugir. Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos o esquadrearão e o saber se multiplicará. Então, queridos, os últimos dias, aqui falou aqui, ó. Tu, porém, cerra a visão. Daniel, cerra esse livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrearão e o saber se multiplicará. Quando começa o tempo do fim? 1798. Por quê? O sistema papal 538
a 1798, foi 1260 anos de supremacia papal, que o Papa, se você vê vídeos anteriores nossos, ele é levado cativeiro, porque a França ali, com o general Berthier, invade Roma e prende o Papa e leva em exílio e ele morre. Então ele recebeu a ferida mortal. Começa em 1798 o tempo do fim. E aqui falou que no tempo do fim muitos esquadrearão e o saber se multiplicará. Porque a visão dos 2.300 de manhã, 2.300 tarde de manhã estavam seladas até esse tempo. Então Deus só ia revelar depois de 1798 essa profecia de Daniel 8, capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tarde de manhã o santuário seria purificado. Olha que bênção, irmãos, cumprindo a profecia. Então o povo de Deus começou a estudar Apocalipse de Daniel e chegaram a essa conclusão e Deus deu a visão, o Espírito Santo, para que o povo possa compreender, depois em 1798, a visão dos 2.300 tardes de manhãs. E nossos pioneiros estudaram. Isso aconteceu com Glenn Miller. A parte profética do livro de Daniel permaneceu selada até o início do tempo do fim, 1798. Mas suas profecias foram intensamente estudadas a partir desse período. Como eu disse, foi estudado a partir desse período. Deus deu o entendimento. Deus levantou vários homens em diversas partes do mundo para anunciar a breve volta de Jesus. Então Daniel foi revelado para ele há 70 semanas para o seu povo. Ele viu. Mas o restante do período ele não entendeu porque o Gabriel falou para ele, isso é para o tempo do fim. O restante é para o tempo do fim. William Miller, nos Estados Unidos, 1831 a 1844, começou a estudar essa profecia. Miller começou a pregar essa. Olha o mapa que você pode ver na tela aí. Ele começou a pregar com esse bannerzinho aí, ó, esse banner, né? Todas as profecias aí, ó. Houve um reavamento, um grande reavamento ali nos Estados Unidos. Aí você pode ver na tela os 4 grandes dos movimentos do Advento, né? Guilherme Miller, Josué Himes, que foi um publicitário dessa mensagem. Guilherme Miller era um pregador. Josué Himes era um entusiasta, né? Vamos lá, Guilherme Miller, vamos lá. José Smith e Carlos Fitch foram grandes homens ali que também apregoaram essa mensagem, avançaram com essa mensagem. O movimento do Advento anunciava a breve volta de Jesus para 1844. Queridos irmãos, nós vamos fazer mais para frente uma série da história da igreja de 27º dia. Será bem interessante desde a colonização, desde os peregrinos chegando nos Estados Unidos até os nossos dias. Nós vamos trazer a história e vocês vão ver quem são os pioneiros, como eles batalharam, homens que trouxeram essas mensagens poderosas até nós. Nós temos uma igreja hoje com 20 e poucos milhões aí de membros, porque os pioneiros batalharam com duras provas e essa mensagem chegou até nós, mastigadinha. Não tem o que nós mexermos nessa mensagem. Uma mensagem poderosa. Então, queridos, nós vamos estudar, ore por nós, apoie nosso canal para que possamos avançar nisso. Orem por nós, apoiem nosso canal para que eu possa fazer mais séries. E essa série, como eu sou um historiador de formação, eu amo muito a história da igreja de 27º dia. E vamos fazer também, quem sabe, a história da igreja cristã, do movimento cristão até a época dos mileritas também. Pode ser que a gente faça, mas eu prometo que já está feito essa série, só vou reformular um pouco a série da história da igreja de 27º dia. E você vão conhecer como eles chegaram a essa conclusão de 2.300 tardes de manhã. Será uma benção. Então o movimento do Advento anunciava a breve volta de Jesus para 1844. E só para deixar um adendo aqui para os evangélicos que nos assistem, aí não era a igreja de 27º dia. A igreja adventista 7º dia começou em 1863. Aí nós vemos os pioneiros, né, do movimento millerita. Guilherme Miller, Ira Edson, Ellen White, James White, Tiago White, Joseph Bates, Andrews e Owen Closeman. Esses eram os pioneiros ali da mensagem de 1844. O clamor da meia-noite, o movimento do 10º dia do 7º mês, no dia de expiação, 22/10/1844. Então, Guilherme Miller, ele não marcou nenhuma data, muitos erram nisso aí. Ele falou que é outono de 1843 a outono de 1844.
Então, de abril de 1843 a abril de 1844, ele disse, pode ser que Jesus volte nessa data. E aí passou abril de 1844 e Jesus não voltou. Todos ficaram ali decepcionados, mas ali surgiu um homem, Samuel Snow. Você pode ler isso aí num grande conflito, página 328. Esse movimento do clamor da meia-noite fez uma pesquisa e viu que Jesus ia voltar, se cumprir 2.300 tardes de manhã, em 22 de outubro de 1844. A mensagem do advento foi pregada a mais de 500 mil pessoas. Foi dado folheto, panfleto, livreto. Então, queridos, passou 22 de outubro e Jesus não voltou. Então, duas decepções o povo teve ali, os mileritas, né? Não voltou. Ira Edson, aparece aí para você no gráfico, foi um homem que ali em 23 de outubro, na manhã de 23 de outubro de 1844, Deus deu uma visão para ele. Que ele entendeu que não era a volta de Jesus. Jesus passou de 1844 do santo para o santíssimo. E nós estamos agora no período do juízo investigativo. Esses aí que estão na sua tela são os principais pioneiros, né? Que vieram do movimento milerita e aí permaneceram firmes. Em 1863 surge a igreja de 27º dia. Outro pioneiro aí, você vê Uri Smith, Love Bauer e John Byton. O Arautos do Sábado, aí, aqueles que trouxeram o sábado para o povo do Adventismo. José Bates, Raquel Oakes, Frederico Allen e Thomas Pibler. Então nós vemos aí nossos pioneiros que estudaram bastante essa mensagem e ali em 1863 fundaram a igreja de 27º dia, com o movimento daqueles mileritas, porque eram 50 mil ali antes de 1844, antes de 22 de outubro. 50 mil que está ali reavivado, sobrou só 50 pessoas, alguns historiadores dizem, que são nossos pioneiros, que surgiu a igreja de 27º dia, aqueles que se firmaram, entenderam que Jesus passou do santo para o santíssimo em 22 de outubro de 1844. E aí se cumpre, queridos, o livro aberto, o livro de Daniel. Vamos ler Apocalipse, capítulo 10, para a gente entender. Nós estamos terminando. Capítulo 10, verso 1 a 3. Diz assim, ó. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e seus pés como uma coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho. Que livrinho? Daniel, 2.300 tardes de manhã, aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões emitiram as suas vozes. Verso 5. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu. Verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, a qual criou o céu e o que há nele há. A qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 10, que eles está falando dos mileritas, do povo do advento. A decepção que eles tiveram. Comeram o livrinho, Daniel, na sua boca parecia doce. Jesus vai voltar, 2.300 tardes de manhã. Mas no seu estômago ficou amargo. Foi a decepção dos mileritas. Quando nós vamos estudar Apocalipse, nós vamos aprofundar mais nisso aqui. Apocalipse 10, verso 8 a 10. Vamos ler. E a voz do que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, e toma o livrinho aberto, da mão do anjo que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá meu livrinho. Ele me disse, toma e come. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. A decepção dos mileritas, povo de Deus. O povo do advento não ficaria em trevas. Apocalipse 10, verso 11. Diz assim, ó. Então me disse, importa que ainda profetize outra vez em muitos povos e nações e línguas e reis. Então, na boca ficou doce. Jesus vai voltar. Jesus não voltou. Em 22 de outubro de 1844. O ventre ficou amargoso isso aí. Porque Jesus não voltou.
Mas Deus fala aqui para eles, ó. Então me diz, importa que ainda profetize outra vez. Povo milerita, povo do advento. Há muitos povos, nações e línguas e reis. Então, Jesus iria voltar. Mas o povo de Deus, o adventista sétimo dia, deveria pregar a todas as nações. Por quê? Porque ele seria um reparador de brecha. O sábado deveria ser pregado a todas as nações. Os mandamentos de Deus estão vigentes. 2.300 tardes de manhã, em conexão com o santuário. E também, como nós vimos no texto, lá no início do nosso estudo, que também a mensagem justiça pela fé. A mensagem justiça pela fé vai se avolumar e dar o alto clamor. Em 1888, a chuva serôdia ia descer sobre o seu povo, mas foi impedida porque a liderança da igreja rejeitou a mensagem através dos dois pastores, Jones e Wagner. E nós estamos aqui, irmãos, infelizmente, assim como Israel, literal, seus líderes rejeitaram a mensagem, aqui o povo do Adventismo, 1888, rejeitou a mensagem da justiça pela fé e tem rejeitado ainda, porque a serva do Senhor falou que se aceitaria, em 2 anos mais ou menos Jesus voltaria. Infelizmente, irmãos, estamos aqui e hoje ainda o povo do advento rejeita a mensagem, os líderes rejeitam a mensagem de 1888, a mensagem justiça pela fé. Nós estamos nessa condição, irmãos, temos que entrar individualmente como um povo, infelizmente, não vai ser todo reavivado. Temos que fechar nossa casa para balanço, sua casa, minha casa, e buscar o Senhor. Senhor, temos pecado. Em 1888, nossos líderes rejeitaram a mensagem. Nós não temos aceitado essa mensagem. Nos perdoa. Abra seus ouvidos, Senhor. Inclina-se a nós para que possamos nos converter. E sara a nossa terra, sara o nosso coração, para que possamos receber essa mensagem e dar outro clamor. A primeira visão da irmã Arte. A irmã Arte teve a primeira visão, aí está na sua tela aí, ó. Olhe mais o povo de Deus, olhe mais, crescendo ali, ó, subindo num patamar vantajoso. Que possamos fazer parte desses arautos pregadores da última mensagem de advertência ao mundo, irmãos. Que possamos, em nome de Jesus, estar nessa visão que a irmã Arte teve, subindo em conhecimento, em graça e em poder, em nome de Jesus. Porque aqueles que olharam para trás, aqueles que recuaram, caíram nesse precipício. Vamos avançar em nome de Jesus. Queridos irmãos, se você gostou desse estudo, compartilhe, um estudo muito interessante, um estudo que traz um reavivamento para o seu povo. Então compartilha, coloca no status do seu WhatsApp, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos da igreja, possamos ser reavivados e juntos, queridos, possamos receber a chuva serôdia e dar outro clamor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, o seu mês, o seu ano, em nome de Jesus. Amém.